Testando, então. Teste. Testando. Dá uma testada. Boa tarde. Estamos só fazendo um teste. Ver se está saindo o som direitinho. Podemos começar então? Uma boa tarde a todos. Iniciamos agora então a nossa sabatina. O nosso secretário convidado hoje é o Jefferson Rocha. Agradecemos ao Jefferson pela presença, a todos que o acompanham, o Jefferson. Acredito que essa sabatina é muito importante e os nossos telespectadores que estão nos assistindo sempre dão um retorno positivo, que estão gostando. Então, hoje vai ser mais uma sabatina com certeza aprovada pela população e tem bastante gente nos assistindo já. Então, como de sempre, antes era o Juliano que presidia, ou como o Juliano hoje se encontra em fase de recuperação, que fez uma cirurgia no olho, não pôde estar presente, então nós damos continuidade no serviço por causa de um membro, não podemos parar, né? Mas, como de sempre, o Juliano Batista, nosso procurador, faz as perguntas e o senhor aí tem o tempo para a resposta. Passamos então para o nosso procurador, Juliano. Boa tarde a todos, boa tarde, secretário. Mais uma vez, então, só passando aqui, você vai ter um tempinho para vocês se apresentar a secretaria, né? Aí depois são feitas as perguntas, tem 3 minutos para responder. Eu vou controlando o tempo aqui para dar 1h30. Não, 1h30 a gente acaba encerrando sempre. Né? 13, 14 perguntas que nós temos aqui para passar para você, certo? Tenho tempo para você se apresentar e apresentar a secretaria. Então. Bom, então, boa tarde a todos, boa tarde, senhores vereadores, vereadora Sandra. Quero dizer que para mim é uma honra estar aqui hoje, né, nessa Casa de Leis, conversando com os senhores, apresentando um pouquinho do nosso trabalho que teve início, então, nessa gestão, né? Graças também ao apoio da Câmara de Vereadores, né, através da aprovação da reforma administrativa, onde a gente conseguiu, então, ter a Secretaria de Cultura e Turismo para fortalecer essa pasta tão importante para o município, né? O turismo está em pleno desenvolvimento, já tem um trabalho feito da gestão anterior, que estamos dando continuidade, e a gente pretende fortalecer isso ainda mais. A cultura, né, o qual trabalhava como um diretor de cultura na gestão anterior, agora tendo uma secretaria independente, fortalece ainda mais esse trabalho, porque a gente desenvolve, então, a identidade cultural do nosso município e fortaleça, né, o nosso turismo de uma maneira sustentável e que também possa fortalecer economicamente, né, o município de Tijucas do Sul. Então, estamos aí à disposição para responder as questões que venham a seguir, né? E boa tarde também para quem está em casa acompanhando, né, através das redes sociais, onde quer que vocês estejam aí. Obrigado por estar nos acompanhando e vamos que vamos. Ótimo, então. Vamos lá para a primeira pergunta, então, secretário. Diante do decreto municipal de contenção de gastos, qual a atitude da secretaria, nesse caso, e como promover eventos como o FEMUSPOP, economizando? O FEMUSPOP, ele já é reconhecido, né, como um patrimônio imaterial do município. Então, os vereadores que estavam aqui na gestão anterior puderam acompanhar o início do trabalho. Ali já foi aprovado e reconhecido o FEMUSPOP como um patrimônio do município. Esse ano a gente vai chegar na nossa 34ª edição, né, e a gente com certeza vai buscar, já estamos planejando o festival, e com certeza a gente vai buscar fortalecer e pensando também na questão da economicidade do município, né? Nós temos já um patrocínio de R$70 mil aprovado da Itaipu, que com certeza vai garantir que a gente consiga fazer o evento gastando menos, assim como foi também a festa do agricultor. Então, é através de parcerias, das emendas parlamentares, que os senhores também podem estar nos auxiliando, né? E esse recurso da Itaipu de patrocínio, a gente já tem garantido R$70 mil para que o evento aconteça. Algum questionamento? Boa tarde, secretário. Boa tarde. Pergunta é minha. Essa era só uma curiosidade, porque diante do decreto municipal do prefeito, em contenção de gastos,
Era uma curiosidade de saber como você ia conduzir a FEMUSPOP, enxugando nessa época, estamos passando por recursos menores, né? Então era uma curiosidade, essa pergunta era minha. Não, obrigado, Gelson, pela pergunta. É importante a gente esclarecer que a gente está pensando nisso também, sempre trabalhando com responsabilidade e pensando nessa questão também. Mais alguém? Secretário, pensando nas festividades de final de ano, como no Natal e Ano Novo, existe algum projeto da Secretaria já cadastrado junto ao governo estadual ou federal para a captação de recursos? E há planos para campanhas de decoração de ruas, residências, ao modo de valorizar a cidade e incentivar o turismo local nesse período? Com certeza, temos já o planejamento, já estamos pensando também no Natal, a gente quer fazer um Natal iluminado, bonito, que Tijucas do Sul merece, assim como foi em anos anteriores, né? A gente recebeu uma visita da Secretaria de Turismo do Estado e eles se colocaram à disposição para a gente desenvolver os projetos turísticos, e o Natal ele se enquadra. Porém, o governador Ratinho Júnior só libera pro Natal, só libera verba através da indicação de deputados, né? Então, mais uma vez, a gente mostra a importância de trabalhar alinhado com a Câmara de Vereadores para que a gente possa buscar recursos para fortalecer o nosso Natal. Então, a gente já tem essa posição do secretário Paranhos, né? Mas a Secretaria ainda não tem o recurso próprio, a Secretaria de Estado. Mas, através da indicação, eles conseguem liberar para a gente poder trabalhar com o nosso Natal, ao qual também já estamos planejando, solicitando os orçamentos e fazendo um levantamento para ver as possibilidades. Algum questionamento? Não? Terceira pergunta, então. Tijucas do Sul tem uma forte vocação para o ecoturismo e turismo rural, mas ainda enfrentamos carência de infraestrutura básica em alguns atrativos, como acessos pavimentados, sinalização turística e centros de apoio. Quais ações concretas a Secretaria está planejando para estruturar esses pontos e tornar o município mais competitivo no setor? No início da gestão, assim que a gente assumiu a pasta do turismo, a gente se comprometeu em fazer um café com os empreendedores do turismo, ao qual a gente convidou também a Câmara Municipal de Vereadores para participar. Nosso amigo Célio, que está chegando aí também, participou desse café. Célio vai sentar com nós aqui? Seja bem-vindo, Célio, obrigado. Então a gente fez esse café com os empreendedores do turismo, justamente para a gente dialogar e ver essas questões de infraestrutura, que realmente é o que mais dá dificuldade, assim como a produção agrícola, o acesso para os empreendimentos turísticos também se torna muitas vezes um desafio. O turismo rural ele é muito forte no nosso município, né? Nós temos as nossas paisagens naturais, tem o Morro do Araçatuba, tem a comunidade do Postinho, que dá acesso ali ao Morro do Quiriri, nós temos o Saltinho, e a gente tem essa preocupação, sim, de melhorar essa infraestrutura. O que nós temos de concreto foi nessa mesma visita da Secretaria de Turismo, nós temos o programa o programa Paraná Turismo mais Infra, ao qual também, através da Secretaria de Turismo, a gente consegue recursos, inclusive para pavimentação de vias que dão acesso aos empreendimentos turísticos. Então, nessa semana, nós estivemos visitando, por exemplo, o Morro da Cruz, né, junto com a Neuci, e conversamos lá com o pessoal, que é uma associação que gera aquele lugar, e a gente está pensando em entrar em diálogo com eles, ver qual que é a intenção daquele empreendimento, para que, saindo o asfalto do Saltinho, a gente possa fazer, de repente, uma continuação de pavimentação até o acesso do Morro da Cruz, que dá mais ou menos 3 quilômetros. E a Secretaria de Turismo hoje tem essa condição e esse programa para poder nos atender. Algum questionamento? Boa tarde, secretário, tudo bem? Tudo tranquilo, bom. A gente sabe que o nosso município hoje é rico em pontos turísticos, e a pergunta que eu vou te fazer agora é de um cidadão que me fez aqui, já tinha passado o horário das perguntas. Hoje, se chegar uma pessoa aqui na cidade, como é que ele se localiza, né, fora do digital, para saber os pontos turísticos ou para chegar até a Serra, até o Morro da Cruz, até o Saltinho? Existe um projeto de sinalização, acessibilidade voltado nesse sentido?
Existe o projeto, existe essa preocupação nossa também, porque hoje o turista que vem visitar o município, ele procura através das redes sociais, muitas vezes particular ali de cada empreendimento, e às vezes ele vem numa visita mais direcionada, e a gente quer que ele venha para Tijucas, mas também conheça outros empreendimentos, né? Então, qual que é a nossa intenção? Nós estamos em elaboração e desenvolvimento em parceria com a Detour, ao qual a Jane faz parte, dessa agência de desenvolvimento do turismo, em parceria com o Conselho do Turismo. Nós estamos trabalhando para que a gente consiga fazer a sinalização da Rota do Caminho dos Ambrósios, ao qual já tem uma parceria com instituições privadas, já foi aprovado o projeto, e em breve a gente vai estar colocando em prática a sinalização desse Caminho dos Ambrósios. Em conjunto com esse projeto de sinalização, vamos acionar também a CETU, em parceria com a Secretaria de Urbanismo, para a gente elaborar o projeto dos portais, né? Então, a gente tem a intenção de colocar os portais na entrada principal do município, tanto na PR-281, como também esse portal mais rústico na Estrada Velha de Joinville, ao qual também já existe um projeto de pavimentação daquele trecho para melhorar ali o setor do turismo. E, com certeza, a gente tem essa preocupação da sinalização e vamos aproveitar essa brecha da Secretaria de Estado para a gente elaborar esses projetos e protocolar dentro do tempo hábil. Perfeito. Mais alguém? Secretário, aproveitar que o Luan está aí, eu já até conversei com o Luan várias vezes, eu não sei se já está em conversa as duas secretarias, quando tem um projeto que o Luan acho que está em fase de licitação, acho, sinalizações, né? Sinalizações rurais. Não, está justamente. Mas já tem um estudo, né? Aprovado com ele. As duas secretarias conversam na questão dessa sinalização para aproveitar a sinalização dos pontos turísticos? Com certeza. Era um ponto que eu ia focar agora, que todos esses projetos que a gente tem do turismo, ela depende diretamente de outras secretarias, assim como a Secretaria de Urbanismo, a Secretaria de Viação e Obras, então, com certeza, é um trabalho em conjunto. Inclusive, essa semana mesmo, estive visitando lá o Luan, falando das possibilidades de parcerias para a gente elaborar esses projetos e protocolar esses projetos que a gente tem para desenvolver dentro da Secretaria. Mais alguém? Vamos para a próxima, então. Quais são as oficinas oferecidas pela Secretaria que tem como objetivo atender crianças e adolescentes no contraturno escolar? Além disso, de que forma é realizada a divulgação das vagas disponíveis? E quais os procedimentos adotados pela Secretaria para o controle e acompanhamento da ocupação dessas vagas? Veja bem, na gestão anterior nós trabalhávamos junto com a Secretaria de Educação e lá foi aberta uma chamada pública para várias atividades, inclusive de contraturno, né? Então, tanto é que já está funcionando o contraturno lá no Espaço Municipal Sérgio Zedeli, e esse foi um projeto que a gente fez em parceria que hoje a Secretaria de Educação está gerindo. Dentro da Secretaria de Cultura, nós temos a Fanfarra Municipal, né, que a gente faz a divulgação através do Instagram da Fanfarra Municipal e através das redes sociais da Prefeitura, e temos as oficinas na biblioteca. Uma vez por semana, né, está tendo as oficinas lá de arte e de leitura com a professora Paula e com a professora Jane. E, em paralelo a isso, também acontecem as atividades da ICELTS, da Associação de Incentivo à Cultura e Esporte de Tijucas do Sul, também oferecendo atividades diversificadas de xadrez, né, de futebol, enfim. E aí a cultura entra junto através dessas oficinas. Algum questionamento, professor? Aproveitando já que foi falado da fanfarra, a hora que eu estava descendo para cá, chegou até do vereador, no celular do vereador aqui. Eles estão perguntando qual é o espaço que está sendo usado para ensaio, qual que é o incentivo que a Secretaria está dando, né, para essa fanfarra. O que chegou ali para nós, até nessa mensagem que chegou, está perguntando sobre a farda, né, o uniforme deles, que parece que não está sendo distribuída, e aonde está sendo o ensaio deles, porque está ficando no tempo. Poderia só relatar isso aí? Então é assim, a gente teve uma dificuldade realmente em relação ao espaço, né? Então a gente estava aplicando as aulas aqui no ginásio na Vila Cubas,
né? Uma vez por semana, as aulas são toda terça-feira, e nós estávamos aplicando essas aulas aqui no ginásio da Vila Cubas e tivemos algumas reclamações ali de vizinhos, porque tinha crianças autistas, então a gente atendeu esse pedido deles, né? E a gente acabou retornando lá para o Espaço Municipal Sérgio Zé de PUC. Mas lá não tem ainda um espaço amplo, um espaço adequado para as aulas de fanfarra, né? E principalmente para guardar os instrumentos. Então a gente adaptou uma sala lá no museu. Então os alunos estão fazendo a aula, por enquanto, lá no Museu Municipal, mas a gente tem a intenção, sim, de ampliar o espaço e de ter um espaço adequado para essas aulas, né? Tanto é que dos requerimentos nossos é para que, quando a prefeitura se mude para a sede nova, a gente tenha um espaço aqui na prefeitura antiga, fazer um espaço cultural e, de repente, fazer as aulas da fanfarra aqui no centro, né? Fica mais centralizado, tem um espaço adequado para guardar os instrumentos, então vai ser um desafio para a gente brigar junto com a gestão aí nessa questão, né? Que eu tenho certeza que são parceiros que vão nos atender. Mas, por enquanto, as aulas são lá no Museu Municipal mesmo. Algum questionamento? Essa pergunta veio no meu telefone agora de pouco, Jeff. Exatamente foi isso. Se não tinha essa possibilidade de, quando a prefeitura mudar, para a fanfarra vir até citar aqui para a velha prefeitura. Isso. Essa foi a pergunta do morador. E a nossa dificuldade, até agradeço a pergunta, porque é importante, e a gente pensa com carinho nas crianças, a gente sabe que às vezes a dificuldade do transporte talvez fique um pouquinho fora de mão, mas a gente quer melhorar isso, sim, com certeza. E outra questão também, Jefinho, que foi questionada até agora esses dias, nós fomos lá com o presidente e com o vereador Cebola, a questão do uniforme para as crianças lá da fanfarra, porque, segundo eles, a última competição que eles saíram do município para participar, eles perderam muito ponto por falta de todos não estar com o mesmo uniforme. A questão de tênis, um estava com tênis, outro estava com outro, tudo isso conta ponto, e daí eles estão perdendo ponto com isso. Tem alguma coisa assim que nós possamos fazer para ajudar essas crianças? Tem, com certeza. A gente focou primeiro em adquirir os instrumentos musicais, né? Quando a gente fez esse processo de parceria com a Associação Meninos da Harmonia, que hoje presta serviço para o município da fanfarra, eles estavam cedendo os instrumentos. Então a gente fez uma compra dos instrumentos, agora a gente tem uma quantidade boa lá de instrumentos musicais, e nesse primeiro momento também a gente pediu para que os pais colaborassem comprando uma camiseta. Então foi o que a gente teve para eles poderem estar participando. Mas eu trouxe aqui, inclusive, a planilha, que na semana anterior nós fizemos uma reunião com o Conselho de Cultura, para a gente poder definir aonde a gente ia aplicar os recursos da PENAB, que é os recursos da Lei Aldir Blanc, né? E essa lei ela nos permite que a gente faça aquisição de bens culturais. Então a gente já destinou aqui, até eu coloquei o valor, R$ 35.804,20 destinado para o uniforme da fanfarra. Então não vai ser só a camiseta, vai ser aquela farda, o cap, uma bandeira bonita. Então a gente vai, aos pouquinhos, a gente vai estruturar a fanfarra para que ela realmente represente o município conforme ela merece. Inclusive, amanhã eles vão se apresentar lá em Fazenda Rio Grande, no Colégio Cívico-Militar. Foram convidados, vão estar lá no período da manhã fazendo essa apresentação. E para as competições, sim, cada detalhe, inclusive o uniforme, conta ponto. E mesmo diante da dificuldade, dessa dificuldade, a gente ainda trouxe, já em todos os campeonatos que participamos, trouxemos troféu, né? Então, temos o troféu de primeiro lugar das 3 competições que a fanfarra participou. Então, mesmo diante da dificuldade, a gente quer melhorar ainda mais, com certeza, mas já estamos tendo bastante conquista aí com a nossa fanfarra. Boa tarde, secretário. Boa tarde, vereadores. Boa tarde, público presente, os funcionários da Secretaria de Cultura, nossa procuradora e quem nos assiste pelas redes sociais. A fanfarra eu vejo que é um trabalho bastante importante, um trabalho bonito que está sendo feito no município. A minha pergunta seria sobre o lanche. Se é possível dar um lanche mais nutritivo para as crianças, até porque elas ficam num período elevado, né, de tempo lá, e eu vejo o empenho das famílias em levar e buscar, e até me coloco à disposição para uma emenda impositiva, de repente, para o lanche, para a gente estar se organizando para eles receberem um lanche nutricional mesmo, né, pensado no momento que eles ficam e no esforço que eles fazem, né? Sim. Então, até agradeço, Sandra, pela tua proposta, e vai ser muito importante para a gente, sim, até porque a gente está estruturando a Secretaria, algumas coisas a gente ainda não tem saldo, pega de uma secretaria, pega da outra, né? A Secretaria de Educação, a Denise, tem sido parceira nesse sentido, cedeu ali umas bolachas, mas realmente a gente pode estar pensando, sim, em dar um lanche melhor para eles, vamos trabalhar para isso. Mais alguém?
Vamos para a próxima, então, secretário. Tijucas do Sul é reconhecida como a capital paranaense dos orgânicos, mas esse título ainda pode ser muito mais explorado para fortalecer a imagem turística e cultural do município. Quais as ações a Secretaria de Cultura e Turismo está desenvolvendo e pretende desenvolver para transformar essa marca um produto turístico consolidado, atraindo visitantes e movimentando a economia local? O que a gente tem de imediato é a elaboração das rotas turísticas, né? Então a gente já está em parceria com o Estado do Paraná, com a Secretaria de Turismo, fazendo a rota Caminhos do Peabiru, né? Que é uma rota que atravessa o Estado do Paraná inteiro, e Tijucas do Sul tem rotas históricas desse caminho. Então a gente conseguiu aderir a esse programa, e a gente pega de São José dos Pinhais, ali no Ladou Civita, e entrega no Morro do Araçatuba para Guaratuba, né? Então essa é uma rota que vai passar pelos empreendimentos da produção orgânica também, e é uma oportunidade, né, dos agricultores. Inclusive conversei lá com nosso amigo Cassiano, que é vizinho do Gelson, e ele é um dos exemplos que comentou que ele tem vontade de não só empreender na plantação orgânica, mas também em alguma coisa turística, um chalé, um café da manhã colonial. Então a nossa intenção, tendo essas rotas permanentes, é despertar esse interesse de que os agricultores também tenham essa visão do empreendimento para o lado turístico. Então eu acho que o caminho para a gente fortalecer e ter Tijucas do Sul reconhecido como a capital do orgânico através do turismo é através dessas rotas, das caminhadas na natureza, que a gente já realiza. Inclusive dia 29 agora vai ter a próxima edição da Caminhada na Natureza no Rio Abaixo. Todo mundo está convidado para participar, e que também é uma vitrine muito grande. A gente tem uma média de 600, 700 inscritos por edição. E agora, tendo essa proximidade pela localização, a gente acredita que venha muito mais. E é uma trilha considerada leve, passa pelos hotéis, pelos empreendimentos turísticos, a gente convida a comunidade para participar com a feira, então movimenta economicamente também, e a feira não só de artesanato, mas também de orgânico. Então é nesse sentido que a gente fortalece a identidade cultural e turística do município. Algum comentário? Sim. Eu e o vereador Célio tivemos na Secretaria de Assuntos da Região Metropolitana, conversando com o secretário Tiago, e uma das necessidades que ele pontuou em relação ao turismo foi realmente das rotas, de nós termos um cardápio que oferecesse aos turistas os locais, aonde tomar um café, aonde almoçar, aonde os eventos de lazer, aonde comprar o produto orgânico, né, as rotas de lazer, né, no caso. Então, ele sentiu essa necessidade do nosso município, de nós estarmos tendo isso por escrito, né, não só no site, mas que o turista tenha fácil acesso, um local que ele possa chegar, tirar informações, e isso ainda nós não temos. Então, eu vejo como prioridade, né, da Secretaria de Turismo essa questão do cardápio e das rotas para o turista poder voltar, porque ele vem aqui, ele não consegue achar as localidades, não consegue achar a rota turística, então ele volta embora. Exatamente. Né? Então, a gente tem que ser atrativo, e também que a gente tenha esse fornecimento das rotas adequadas, né? E com esse acesso, né? Inclusive aí mostrando através do Google Maps aonde fica, porque as nossas comunidades são de longa distância. Então, acho que é importante, secretário, pontuar isso e colocar como prioridade na sua pasta. Sim, com certeza. Essas atividades já são consideradas prioridades, até porque já estão algumas em andamento, né? Mas aí depende, nós temos uma parceria com a Detour, como eu tinha falado, já mencionado no início, empreendimentos particulares que querem investir nessa sinalização turística. Então é todo um trabalho da gente definir a rota. A do Caminhos do Peabiru, a gente já tem a rota definida junto com o Conselho, estamos esperando só a devolutiva do Estado para a gente poder fazer ela permanente. Vai ter a consulta pública, vai passar pela Câmara de Vereadores. Então a gente está desenvolvendo aos poucos, sim. A respeito das caminhadas, eu sei que não é organizado pelo município, nem pela secretaria, eu sei que é com a EcoBooking, mas uma dificuldade que eu vejo muito grande nessas caminhadas é a questão da refeição. Né? A comunidade se prepara, por exemplo, para 500 almoços, dá um dia de chuva, por exemplo, só vem 100, ou se prepara para 300 e vem 600. Então é uma coisa muito difícil, é que nem fazer uma festa na igreja, você não sabe, é uma surpresa. Não teria como conversar com a EcoBooking para, sei lá, na hora da pessoa fazer a inscrição, ela fazer uma reserva de algum valor do café, do almoço, porque é uma coisa muito, para quem faz o almoço ali, é uma surpresa muito grande. Pinhal já teve caminhada que acabou a caminhada no vermelho,
Então você vê o pessoal trabalha, se organiza, faz trilha, trabalha ali com todo o carinho, fazendo doce, as coisas diferentes, né? E chega na hora do consumo, não tem a quantia esperada. Eu achei, não sei se é possível, mas eu acredito que se a Secretaria tivesse um acesso para o EcoBook, eu acho que café da manhã e almoço teria que ser algo meio reservado. Então é assim, vereador, a responsabilidade é nossa de Secretaria de Turismo, 100%, e o EcoBook ele dá a plataforma para fazer a inscrição. É claro que a sugestão ali é válida, e já tem essa opção, né, Nilce? Já tem a opção da pessoa reservar o almoço e o café, mas Agora eles podem pagar com Pix adiantado. Isso. Então, aí... E a gente tem que ajustar, então, essa questão da reserva só, né? De reservar e já pagar algo no Pix, talvez. Mas a responsabilidade é da nossa secretaria, a gente pode estar ajustando, sim, com certeza. Um café de R$30, você não vinha, não perdeu tudo, E a caminhada é como qualquer evento, né? A gente corre esse risco e depende diretamente do clima. Então, tem pessoas que fazem a inscrição, não comparecem, como tem aqueles que fazem a inscrição na hora. Então, a gente passa para a comissão da igreja aquela média de inscrição e eles trabalham em cima daquilo, né? E a gente não tem muito o que fazer sobre isso. Talvez o Pix adiantado seja uma forma, mas vamos estudar uma possibilidade, sim. Boa tarde, secretário. Boa tarde. Cheguei um pouquinho atrasado, peço desculpa pelo atraso, né? Mas a gente já conversou algumas vezes com relação a algumas questões, né? Dentro do turismo e cultura dentro do município, né? As caminhadas que é organizada pela secretaria, teria como também as caminhadas religiosas terem essa parcialidade junto com a secretaria? Com certeza. O turismo religioso é uma maneira, é uma forma de turismo muito forte. E assim como a gente vai fazer as rotas do Piabiru, do Ambrósio, a gente pode fazer uma rota das igrejas, por exemplo, uma caminhada... que nós temos hoje dentro do município, por exemplo, nós temos uma caminhada de Nossa Senhora Aparecida, de Tabatinga em Flores, né, todos os anos. Há 32 anos já acontece essa caminhada. Temos também uma caminhada que vem do Agaraú, lá da Nossa Senhora dos Impossíveis, atrás da igreja do Agaraú, tem uma associação, né, que faz parte do Caminho da Cruz. E essa caminhada é feita no dia de Nossa Senhora de Fátima, que vem lá do Agaraú, é feita em 3 dias, em 3 etapas, né, até o Saltinho, então unificando, né, os 2 municípios, né, São José e Tijucas do Sul, que é uma caminhada religiosa também, né. Claro, a gente pode fortalecer junto isso para que entre no calendário das atividades do turismo do município. Eu não sei se seria como ter uma parceria com a Secretaria de Claro, São José? Tem, com certeza. O Diego lá, né, o diretor de turismo lá, Rodrigo, diretor de turismo lá, muita gente boa ele, tem um turismo forte lá em São José dos Pinhais, são parceiros, sim. Perfeito. Vamos alinhar junto essa ideia aí. Conversamos. Beleza. Mais alguém? Não? Secretário, até agora não se percebe nenhuma ação diferenciada que justifique a transformação do antigo departamento em secretaria. Qual foi a real motivação dessa mudança e o que a população pode esperar de concreto em resultados dessa elevação? Bom, eu acredito que em 8 meses você já entregar tudo o que espera de uma secretaria, eu acho que é impossível, né? Mas, que nem eu falei, os projetos que estão em andamento dentro da secretaria, a gente tendo mais autonomia para trabalhar a longo prazo, e acredito que ainda dentro dessa gestão nós vamos entregar muita coisa boa dentro da pasta, isso eu tenho certeza. Secretário, eu vou te fazer a mesma pergunta que eu fiz para o secretário Jair. Você, quando assumiu a secretaria, com certeza você tinha ou tem planos, ideias para retirar do papel. Você, por mais que você está só há 8 meses, mas você sempre foi ligado à cultura, você sempre esteve à frente do Fomos Pop, enfim, todos os eventos. O que você tinha ou tem em mente que ainda você não conseguiu tirar do papel, mas que pretende aí no decorrer dos dias, dos meses, ou até o final ali da tua permanência ali, que eu acredito que, se for da vontade de Deus, vai ser até o último dia do mandato. Então é assim, a gente
gente pegou a cultura pós-pandemia. E ali nós tivemos uma lei emergencial, que foi a Lei Aldir Blanc, e que depois ela se tornou permanente. Isso já foi uma grande conquista ali que eu almejava e que a gente quer dar continuidade, tanto é que a gente já garantiu o recurso até 2029. Essas condições de repasse vai fazer com que o dinheiro chegue na ponta dos nossos artistas. Inclusive, a gente já fechou agora o edital desse ano, da PENAB 2025, tivemos 16 projetos inscritos, já contemplados, e a nossa meta era 20. A gente reabriu o edital, agora mais 4 conseguiu se inscrever, a gente conseguiu atingir a nossa meta. E o que eu quero com isso de concreto? É que esses artistas tenham esse recurso e que eles possam usar da melhor maneira possível para fomentar a própria cultura, dentro da dança, dentro da música, do teatro, né, desse segmento. E eu tenho também uma meta que ainda a gente está fazendo uma pesquisa e até vamos usar recursos da Aldir Blanc para contemplar, por exemplo, uma empresa de audiovisual para fazer um trabalho lá na comunidade quilombola que a gente tem. Lá eu ainda não consegui atingir aquela comunidade, beneficiar através de uma lei, alguma coisa, até peço o auxílio de vocês, se tiverem algum projeto em relação a isso, para a gente dar uma atenção para aquela comunidade lá. Então é isso que eu almejo para a cultura. E para o turismo, a gente quer fortalecer agora mesmo as rotas e a sinalização turística e os portais. Essa é uma meta que a gente tem de concreto aí para entregar. E aí os quilombolas, a gente tem que dar uma olhada com carinho para aquela comunidade e ver de que forma a Secretaria pode estar auxiliando através desses recursos também. Ver o que eles produzem e de que maneira a gente pode estar beneficiando eles. Porque eu acredito, essa pergunta não é minha, mas quem fez essa pergunta, eu imagino que ele tenha pensado da seguinte forma: você, na qualidade de diretor da cultura, você tinha um superior, de certa forma, você era subordinado a ele. Hoje você é o secretário, então você tem essa total liberdade de desenvolver e trabalhar aquilo que você tem em mente. Né? Então, eu acredito que era mais ou menos nesse sentido. E tem mais um objetivo também, que a gente quer trabalhar, com a revitalização da Praça Central, que também é um ponto fundamental, turístico, né? É a cara do nosso município. A gente já colocou na pauta com o Luan sobre essa possibilidade, que entra também no programa da Secretaria de Turismo, né? Então, a gente quer trabalhar em cima disso, para que a gente consiga realmente tirar do papel essa revitalização da nossa Praça Central, com uma rua coberta, que inclusive era uma proposta de campanha da gestão. Então a gente está comprometido em fazer cumprir essa promessa de campanha, através, né, e colocar em prática esse projeto, com uma rua coberta, de repente, para ter uma feira, uma estrutura fixa para a nossa feira, né? Agora trabalhando em parceria com o Mercado Municipal, que em breve vai abrir a chamada pública também. Então a gente tem objetivos bem concretos assim, e audaciosos, digamos assim, que realmente vai fazer a diferença dentro da pasta. Perfeito. Mais alguém? Secretário, quais as principais metas da Secretaria de Cultura para esse final de ano? E para o próximo ano, quais são as prioridades? A gente já tem um calendário cultural bem estabelecido e definido, né? Então a gente quer manter esse calendário cultural e fortalecer, né? Um dos exemplos de evento que a gente faz e que a gente quer fortalecer é o do Comic Con. É um evento bem bacana para o público jovem, para os adultos, essa população mais nerd que gosta do mundo dos games, dos filmes, das séries, dos desenhos, dos shows. Então a gente vai fazer agora no dia 11 de outubro a nossa 4ª edição da Comic Con, né? Trazendo painel de entrevista, comediantes, o desfile do cosplay, onde as crianças se fantasiam lá, né, dos seus super-heróis preferidos. Então são pequenos eventos que a gente quer ir fortalecendo a cada ano, né? E assim como os consolidados que a gente já tem, né? A Festa do Agricultor, o Femos Pop, o Natal, a gente quer elaborar um cronograma cada vez mais fixo, mais bem elaborado, né? Então a gente já tem um calendário estabelecido. Essa pergunta era minha, e eu já fui secretária, eu sei o quanto é importante a gente trabalhar com meta e planejamento. Sim. Por isso que eu queria ouvir do senhor, né, essas metas, porque são os sonhos que a gente coloca no papel. E muitos deles a gente realiza planejando e executando, né? Exatamente. Então, por isso que eu já queria saber, o portal é um sonho de todos nós aqui,
pedido dos vereadores, e também podemos estar buscando recurso para isto. Né? A questão do Natal, a nossa cidade é apagada no Natal. Então, parabéns, secretário, por voltar a pensar o Natal Luz em Tijucas do Sul. Nós já participamos de alguns momentos onde as pessoas participavam de concursos de Natal. Né? Então, isso que seja uma meta também da secretaria. Claro. E a gente precisa de parcerias. Eu lembro que a Associação Comercial fez algumas campanhas, né? Então, que as associações também veio nos procurar, que a gente é parceiro para desenvolver um programa de final de ano bem bacana. E eu acho que a gente, tendo a parceria do comércio local também, acho que a gente consegue fazer um trabalho bem bacana. Perfeito. Mais alguém? Vamos lá, então. Existem programas voltados para incentivar a leitura e melhorar a biblioteca municipal? Sim, a gente faz a oficina de leitura, né? A gente tem a contação de histórias lá com a Pro Paula, que está aqui marcando presença. Obrigado por ter vindo, Pro. Né? E qual que é a nossa ideia? Justamente movimentar a biblioteca. Né? Então a gente monta um cronograma lá, convida as escolas para ir até a biblioteca e é feito um rodízio ali de contações de história, e em paralelo a isso já acontecem as oficinas na quarta-feira de leitura e de arte, tudo para que a gente consiga movimentar a nossa biblioteca. E temos recurso também do primeiro ciclo da PENAB para ser executado. Estamos aguardando lá a Secretaria de Urbanismo também licitar. Está sendo já elaborado o projeto de ampliação da nossa biblioteca, então também sendo usado parte do recurso da PENAB. Né? Então foi aprovado junto com o Conselho Municipal, eles reconheceram a importância da gente ampliar aquele espaço. Então a gente vai estar aplicando esse recurso logo lá e ampliando a biblioteca. Posso? Essa pergunta também é minha, porque é uma preocupação bem grande quanto à questão do incentivo à leitura. A biblioteca, na verdade, tinha que ser o lugar mais visitado do município. Verdade. Porque é um incentivo à leitura. Acompanho o trabalho da Paula e gostaria de lançar um desafio, Jefferson, para você, quanto à questão de nós termos leitores voluntários, contadores de histórias, porque eu tenho conversado com bastante idosos já aposentados que gostariam de fazer esse trabalho de contação de histórias. A biblioteca... E a biblioteca é um espaço importante que pode recebê-los, e eles também vão ser valorizados quanto à questão da aprendizagem, né? A leitura, ela leva as crianças a sonhar. Então, que a biblioteca seja o lugar de maior investimento. Né? Eu já vi alguns investimentos, pintura, reforma do local, mas a gente sabe da necessidade da questão da aprendizagem, da leitura e do incentivo à leitura para os nossos jovens e para as nossas crianças. Isso. A nossa prioridade, então, é ampliar então esse espaço e para que ele se torne um espaço interativo também, né? Para a criança, para que ela tenha o acesso até os livros, que a gente tenha, nada impossibilita de ter um cantinho lá de jogos, de alguma coisa mais eletrônica, alguma coisa mais tecnológica, para que chame a atenção da criança, para que ela vá até a biblioteca e, consequentemente, também acesse os livros, né? Então, a gente tem essa intenção, sim. Só complementando, secretário, acabei de receber aqui também no telefone, gostaríamos de saber sobre os investimentos das leis do PENAB e Paulo Gustavo, inclusive sabe-se da reforma da biblioteca e um investimento em um teatro municipal. Mais ou menos aquilo que isso, O Teatro Municipal é um sonho também nosso, com certeza, né? A gente almeja isso para o município, né? Mas a gente tem que ver a questão do espaço. A gente tem um espaço para a construção desse teatro, tem que fazer um levantamento, um estudo. Mas eu acho que primeiro a gente tem que pensar no que a gente já tem, né? E preservar o que a gente já tem, para daí a gente pensar em adquirir mais equipamentos culturais. Mas o teatro, com certeza, assim como um centro de eventos, é um sonho da gestão também. Mais alguém? Senhor secretário, considerando que o município integra a ADETUR e a Rota do Pinhão, poderia esclarecer quais são os incentivos ou principais vantagens que o município obtém com essa filiação, explicar de que forma essas entidades funcionam e informar quem são os representantes oficiais do município junto a essa entidade? Então nós temos eu já havia mencionado que nós temos a Jane, né, que faz parte da administração da ADETUR, da presidência, da diretoria. Qual que é a função dela lá, Nelci? Secretária. Não, o Geraldo. Ela dá o suporte lá para a ADETUR, a Jane. A Nilce também faz parte do conselho da ADETUR. E a vantagem do município, na verdade não é nem vantagem, é uma exigência, né, até do próprio governo do estado, para que o município esteja dentro do mapa do turismo e esteja no radar do governo do estado até para receber recurso. Uma das exigências é que se faça parte da ADETUR. Então, é importante o município fazer parte dessa instituição, porque além
dessa exigência, também dá suporte, até para desenvolver os projetos, como eu havia mencionado, do Caminho dos Ambrósios. A Detur está sendo uma parceira direta, responsável direta pelos recursos da sinalização desse trajeto. Então, é nesse sentido que é importante a parceria com essa instituição. Algum comentário? Não? Vamos para a próxima, então. Quais são as oficinas oferecidas pela Secretaria que têm como objetivo atender crianças e adolescentes no contraturno escolar? Além disso, de que forma é realizada a divulgação das vagas disponíveis e quais os procedimentos adotados pela Secretaria para o controle e acompanhamento da ocupação dessas vagas? Eu acho que já foi. Uhum. Então, vamos lá. A gente quer, até é importante, mais uma vez na live, toda quarta-feira tem oficina de arte, de leitura. Quem quiser participar das crianças, procure lá a Biblioteca Municipal, procure a nossa secretaria, que é ali na Galeria da Cidadania. Estamos lá à disposição para receber vocês. Inclusive, alunos especiais, de inclusão, de todas as idades, a gente está de portas abertas para receber. A próxima aqui, então. A Secretaria tem projetos voltados para a inclusão de pessoas com deficiência? Sim, as atividades nossas é feita dentro, pensando também na inclusão, né? Tanto na festa, quando a gente ofereceu a portaria lá para a ONG, para a PAI, é uma maneira de indiretamente a gente fortalecer essas instituições que vão dar mais condições para nossas crianças, e desde as construções, até para uma questão legal hoje em dia, né? Uma construção aí de um teatro, por exemplo, com certeza vai ter as questões de acessibilidade, e nos eventos a gente se preocupa, a gente tenta ao máximo atender essas questões de acessibilidade. Nas vésperas da Festa do Agricultor, respondemos a comissão lá, o Conselho da Pessoa com Deficiência, né, mandou um ofício para nós, perguntando de quais as ações que a gente vai fazer para atender esse pessoal com necessidades especiais, e a gente está lá a gente sabe que é um desafio grande, não só da Secretaria, mas da sociedade, da gestão como um todo, né, então a gente procura atender da melhor maneira possível. E todas essas atividades, inclusive a fanfarra, a gente atende também alunos autistas na fanfarra, né, tem uns que eu não entendo muito bem como é que funciona essa parte clínica, mas alguns que não gostam de barulho, alguns ainda acabam se acalmando nessa questão com a fanfarra ali, né? Então está dando um resultado positivo nesse sentido. Algum comentário? Não? Como a Secretaria pretende integrar a cultura ao turismo, local para fortalecer a economia da cidade? Já existe um cardápio para a área do turismo? Se não, qual é o prazo? Bom, existe, eu tinha mencionado sobre os projetos, né, dos portais, da revitalização da praça, de uma conversa com o pessoal do Morro da Cruz, para uma possível pavimentação daquele trecho, e culturalmente está diretamente ligado, né? Então, quando eu estava lá na Festa do Agricultor, que eu mandei uma boa noite para a galera de Tijucas do Sul, metade levantou a mão. Quem não é de Tijucas? Outra metade levantou a mão. Sejam bem-vindos a Tijucas do Sul, venham conhecer o nosso município. Então, através daquela atividade cultural, também, consequentemente, movimenta o turismo, né? Então, estão diretamente interligados. Algum? Não? Claro, senhor. Boa tarde, secretário. Claro que a gente está vendo assim, e as pessoas também nos cobram isso, né? E é o nosso dever também de transmitir. A gente sabe, né, que você tem aí um sonho, né? E é o sonho de todos nós, em poder executar todos esses projetos, né? Mas tendo em vista aí que a sua pasta, né, a pasta do turismo, é a que tem o menor orçamento do município. Então, na tua visão, você acha que para que isso viesse a acontecer, para que a gente possa concluir esse nosso sonho, e esses projetos, seria suficiente esse menos de 1% aí da receita para poder fazer todos esses projetos? Com certeza não, né, vereador Célio? A gente não teria condições de, com recurso próprio, fazer todos esses projetos, né? Então, é por isso que eu falei da importância da parceria com as outras secretarias, né? E da gente estar trabalhado, alinhado com o governo do Estado, que sinalizou agora que está disposto a investir no município, né? Então, cabe a nós fazer essa articulação mesmo, para que a gente consiga recurso vindo do governo do Estado, do governo federal, para que a gente possa executar. Mais alguém? Secretário, existe algum projeto para levar esses projetos que você tem, né, os projetos culturais, às comunidades? Então, a gente tem
já pensou em fazer nas comunidades, até porque a caminhada na natureza, a gente tenta contemplar o máximo possível das comunidades, né? São 4 etapas durante o ano, e todo ano está mudando entre uma e outra, para a gente consolidar como um evento que venha a realmente agregar, né, o máximo de comunidades possível. As atividades culturais, no momento, também, infelizmente, não é possível, mas em eventos específicos, sim. Como, por exemplo, na Semana da Criança, a gente vai fazer a contação da história especial do Dia da Criança, ao qual a gente vai elaborar um cronograma para ir até as escolas, né? Então, uma maneira da gente atingir o máximo de comunidades possível é indo até as escolas, através desses projetos da contação de história, das oficinas, do teatro, ou em parceria com a Secretaria de Educação, trazendo, né, as crianças até um local ali para assistir um teatro, um show, assim como foi na sexta-feira lá, né, da Festa do Agricultor, onde as crianças foram lá e participaram do show infantil. Algum comentário? Porque também já quer uma questão de estrutura também, né, de movimentação, enfim, mas a gente tenta agregar o máximo possível. Ok. Senhor secretário, em relação à festa do agricultor, poderia nos informar qual foi o valor total arrecadado na praça de alimentação? Quantos pontos de comércio, barracas, né, que participaram da praça de alimentação? Quantos eram do comércio local? E quanto cada comerciante local pagou para ter autorização para vender? Tá, esse relatório detalhado, aos mínimos detalhes, a gente ainda não tem. Mas, com orientação da própria Secretaria de Turismo na relação de prestação de contas, eles falaram, vocês vão fazer uma média de público e colocar vezes 50, que é a média que cada cidadão vai gastar ali na festa. Então, fazendo esse cálculo médio, que já é de referência do governo do Estado, calculou-se ali um lucro e uma movimentação financeira de 1.750.000, tendo em vista que tivemos uma média de 35.000 pessoas passando pela festa durante os 3 dias. Então, é esse o relatório que é acompanhado pelo próprio técnico da Secretaria de Estado, né, e que vai para a prestação de contas. Mas, assim, nós tivemos, então, respondendo a outra pergunta, abrimos edital para 30 espaços, para vender 30 espaços. Então, 15 ficou para o local e 15 externo. E aí teve uma desistência de 4 externo, então foram total, mais, né? Foram total ali de 28? Agora nós não vamos lembrar de cabeça com exatidão cada ponto, mas foi essa média aí, a princípio o edital abriu com 30 espaços. Algum questionamento? Essa pergunta é minha, secretário, e acredito que talvez você não entendeu ou eu não consegui me expressar. Tá, o que eu vamos lá. gostaria de saber é quanto cada nosso comércio local, quanto que ele pagou para estar ali dentro. Por Entendi. exemplo, a quem vendeu o chopp, quanto que ele pagou para estar ali dentro. Tá. Então, Porque a praça alimentação no externo foi vendido no total. Assim, o edital, pelo que eu lembro, depois a Jennifer vai me corrigir, mas a princípio é R$ 1.500 bebida e R$ 3.000 bebida foi pago e R$ 1.500 para quem vendia comida. E os de fora foi 10.000 e 5.000, se eu não estou enganado. Eu tenho que confirmar no edital, mas foi um valor bem diferenciado para os locais. Entendi, secretário, tá? Porque, inclusive, eu falei para o secretário Jair e hoje encaminhei um ofício à Prefeitura Municipal, porque eu acredito que para a próxima festa a gente vai ter que sentar juntamente com a comissão e ajustar alguns pontos. Isso. E os valores comercializados na Praça da Alimentação é um dos principais que a gente vai ter que olhar. De repente a gente diminui um pouco na venda para que o comércio consiga vender um pouco mais barato. O vereador Célio teve algumas experiências ali com pessoa, sabe? É totalmente inviável hoje para uma pessoa que tem uma renda, não vou dizer baixa, mas que está dentro do orçamento do dia a dia. Ele não consegue ir numa festa lá com 1, 2 crianças e fazer um lanche para cada uma, porque você vai gastar R$500, R$600. Né? E isso a gente é prova disso, porque a gente viu lá no dia da festa. Então a gente entende que sim, tem que quem compra o espaço tem que vender, mas eu acredito que a gente poderia limitar
alguns tetos de valores, sabe? O refrigerante, de repente um lanche, um cachorro-quente, um preço mais acessível. E como que a gente pode fazer isso? De repente, trabalhando essa questão da venda. Mas, diferente da anterior, o que a gente sugeriu agora? É a gente fazer essa reunião juntamente com toda a comissão para que antes de nós apresentar aqui um projeto de lei, e seja ele vetado ou mesmo que saia, conversar para que realmente saia do papel, porque a ideia da festa é para a nossa população, claro, né? Para o agricultor, para os nossos munícipes e para quem vem nos visitar. Mas nós temos que entender também que a capacidade econômica de todo mundo não é igual, né? E a festa foi um sucesso, a levada para lá, eu era uma pessoa que tinha muita dúvida em relação a isso, mas provou que a gente está no caminho certo, mas precisamos ajustar alguns pontos, principalmente em relação ao estacionamento, que teve ali, a gente teve várias situações em relação à praça de alimentação e a questão dos banheiros. Foram alguns dos pontos ali que a gente tem que melhorar. É como eu sempre falei antes da festa, eu nunca fui contra a festa, né? A gente colocou alguns projetos de lei para tentar adequar, mas a gente só ia conseguir isso depois que a festa ocorresse, para a gente ver o que na prática funcionou e o que não funcionou. Então, esses pontos aí, ele em caso, acredito que nós teremos que trabalhar melhor, acredito que você faça parte da comissão também, sim. Então o ofício vai estar chegando, acredito hoje ou no máximo amanhã, para a gente estar sentando aí e fazer com calma, né? Para que na próxima festa a gente possa ter esses ajustes necessários. Ótimo, ótimo. Eu acho importante esse feedback porque realmente foi uma primeira tentativa, assim como o vereador Cebola tinha dúvida, nós também, se ia dar certo ou não, né? Então foi uma primeira experiência, com certeza. A gente teve algumas falhas ali que a gente precisa realmente rever, né? Para que a gente possa, e até porque nós estamos na 4ª edição, né? Então a gente vê da primeira festa para a 4ª o salto que deu, né? O quanto que o desafio é grande da gente trabalhar num evento desse porte. E gerir uma festa como essa é como a gestão da Câmara de Vereadores, como a gestão da Prefeitura. A gente tem os pontos ali que cada um fica responsável por um ponto, né? Mas sempre pensando na população, que é o principal interessado. Então teve algumas coisas de bastidores, mas graças a Deus na ponta lá a festa foi um sucesso. Então é importante a gente sentar e conversar para já pensar na próxima. Perfeito. Pegando um gancho aí na palavra do vereador, secretário, qual foi a tua experiência com questão ao comércio local? Na sua experiência nessa festa, nosso comércio não tem condição hoje de tocar 100% a estrutura interna da festa, nosso comércio local, aí chegaria no ponto que o vereador falou. Por exemplo, não vou citar o nome, mas tem uma pessoa que estava fazendo pastel, ela estava vendendo o pastel naquele valor, mas ela achava uma injustiça, entendeu? Ela não precisava ser por tudo aquilo, entendeu? Então, talvez, quem diz o vereador, se nós conseguíssemos fazer 100% do comércio local, aí de imediato nós já conseguiria abaixar o nível do valor, né? Sim. Eu, desde a primeira edição, sempre defendi os comerciantes locais e acredito, sim, no potencial deles. E esse foi o pontapé inicial para que a gente fortaleça ainda mais para a próxima festa. Então, acho que a gente pode chegar lá, sim. Tanto é que a festa de final de ano também. Agora, antes a gente abria para a associação, para a AFLA, mas agora também, como tem a regulamentação, da mesma forma que foi feito na Festa do Agricultor, também vamos fazer final de ano. Um edital de credenciamento, um chamamento público, até porque agora nós vamos ter a contrapartida da Itaipu, que vai nos ceder, através do patrocínio, a estrutura para a feira, né? Então, é 30 mil para a feira e 50 mil para o Femos Pop. Então, é 80 mil aí que a gente vai ter de patrocínio. Eu falei 70 no início, mas é 80 mil que a gente vai ter de patrocínio da Itaipu, e as contrapartidas tem que ter. Então, vai ter que ter um edital de credenciamento, vai ter que sim cobrar um valorzinho do pessoal, mas a gente quer fazer de uma maneira que fique bom para eles e também dando experiência para que cada ano eles se fortaleçam mais. Secretário, eu acredito que essa reunião que a gente está propondo, esse convite, é exatamente para nós tratar isso, porque fazendo uma análise da festa hoje, os empresários que mais lucraram não são do nosso município. Um exemplo é o do estacionamento, que veio aqui, pegou o dinheiro da nossa população e foi gastar lá fora, assim como toda a praça de alimentação. E quando a gente dá essa oportunidade para o nosso comércio local, o dinheiro fica aqui.
O dinheiro fica aqui e gira vai no mercado, na loja, no material de construção, porque uma coisa que nós perdemos em relação à festa anterior foi aquele movimentação comercial na semana da festa aqui. Isso, todos os comerciantes são prova disso. Tudo bem que foi feita aquela questão da nota, que ajudou bastante a fomentar, mas nessa festa em seguida, as quinta, sexta, a gente andava aqui, a cidade estava como se não houvesse evento. Então, a gente teria que trabalhar nessa reunião alguma coisa para que o dinheiro, tudo a gente sabe que não fique, mas boa parte desse dinheiro que movimenta a festa, na próxima semana, pós-festa, ficasse circulando aqui dentro do comércio. Vai gerar mais emprego, mais renda, porque se o dinheiro some, aí é um fomento ao contrário, que dá aquela sensação de fomento, mas os próximos 10 dias pós-festa acaba quebrando o nosso comércio local, porque as pessoas querendo ou não, acabam gastando nos 3 dias de festa lá, e aí acabam não podendo gastar em outras coisas pós-festa. Então, essa reunião é exatamente nesse sentido com o vereador falou. A gente tem que analisar os números, se há possibilidade de fazer 100%, se sim, se não, e pensar uma maneira de fazer com que esse dinheiro fique aqui. Eu sei que a gente tem que respeitar a legislação e talvez 100% a gente não consiga, mas se a gente conseguiu 70%, 80%, que fique circulando aqui, o município agradece, os nossos empresários vão agradecer também, e a população, porque essa festa agora, quem mais teve luto com a festa não deixou o dinheiro aqui. Isso assim, é a minha impressão, é a impressão eu acho que de todos os vereadores, do presidente que aqui hoje não está, que a empresa que mais faturou acabou no outro dia indo embora e não ficou nada aqui, somente as pessoas que trabalharam no dia. Então, de repente, a gente pensar alguma coisa para a próxima, para que fique aqui. Tá, a gente tem que, isso a gente vai pontuar na reunião, mas é importante falar hoje até por questão da live, que se por um lado a gente abre mão de uma área de alimentação, por outro lado aumenta o investimento da prefeitura, aumenta o gasto e o valor da festa, mas eu acho isso muito importante, porque a gente tem que valorizar, a obrigação nossa, valorizar os que são daquele Tijucas, mas também tem que colocar tudo numa balança, porque agradar todo mundo, infelizmente, a gente não vai conseguir, né? A questão do comércio, eu tive relatos de gente que não participou da praça de alimentação lá, mas que vendeu o dobro e o triplo aqui à noite, nos delivery, do pessoal que vieram depois da festa para cá. Então é uma coisa meio relativa, eu acho que depende do ponto de vista de cada ponto comercial também, né? Mas, no geral, ela foi muito produtiva, porque quando a gente fechou alguns contratos dos shows nacionais, a gente já falou para o empresário que a gente queria, e era uma das exigências, que para fechar, a gente queria que a equipe e os artistas ficassem aqui no município, no hotel do município. Tanto é que Fernando Sorocaba e Gilberto Gilmar ficaram na Vila Passaredo. Então, e aí eu conversei com o Ezequias do Sítio Guarani, estava lotado, conversei com o João do Rio da Palha, também não tinha mais vaga, porque não só pelos turistas, mas toda a cadeia produtiva do evento, do pessoal que vem trabalhar, que fica os 3 dias, não só da praça de alimentação, mas dos que montam a estrutura de show, dos que montam o som, o palco. Então, indiretamente, também movimentou bastante a economia aqui, né? Talvez o movimento em pessoas, não, mas indiretamente movimenta, com certeza. Mas eu acredito que o que eu estou se referindo é em relação ao estacionamento. Você falou que passou 35 mil pessoas ali, correto? Certo. Quantos carros entraram no estacionamento, mais ou menos? A capacidade era de 1.100 veículos. Então, faça isso vezes 20. Sim. E então, no início a gente até pensou em oferecer para a PAI numa conversa lá, só que daí eles ficaram com medo por causa da estrutura, né? De uma equipe gigante, de uma equipe da responsabilidade também, mas a gente pode estar amadurecendo de uma melhor maneira isso daí, com certeza. Porque, de repente, como a prefeitura aluga o espaço, correto? De repente, não sei como é que ocorreu a venda desse estacionamento, mas foi um dos pontos, assim, eu fui pessoalmente falar ali com o responsável, que foi o ponto mais baixo ali e que mais, no meu ponto de vista, mais faturou, porque faturou sem investimento, ele não investiu nada, ele só pegou espaço e só a mão de obra do dia. Então, com a quantidade de gente que deu, o movimento que deu, eu não sei nem fazer a conta, mas 1.000 carros por dia, R$20 é bastante dinheiro, né? Eu acredito que daria para a gente, de repente, na próxima festa, fazer alguma coisa nesse sentido. O que a gente perderia na praça de alimentação, você baixando um pouco
a gente poderia ganhar no estacionamento a mais do que não foi arrecadado nessa Sim, festa sim, agora, para equilibrar. Porque Isso. eu entendo também que quanto menos você cobra, mais a prefeitura tem que dar o aporte. Mas, de repente, pegar essa saída de o que a gente perde na praça de alimentação para que o alimento seja mais barato e a bebida seja mais barata para quem participa da festa, a gente poderia recuperar através de fazer a venda do estacionamento, mas daí um valor bem maior do que foi vendido esse ano. Sim, sim, não, de acordo. E como eu falei, foi uma primeira experiência, a gente vai melhorar essa questão e com certeza vamos evoluir bastante. Mais alguém? A questão de... A festa aconteceu 3 edições aqui na Praça Central, né? E agora fomos lá pro espaço do Potrochuco, né? Há de se pensar futuramente de o município ter o próprio espaço para eventos, para exposições. Algum projeto já nesse sentido? Ainda não, mas a gente também, assim como o Teatro Municipal, um centro de eventos é uma coisa que a gente almeja para o município, até porque se continuar nessa consolidação da festa, vai chegar uma hora que a gente tendo uma estrutura própria, seria não só para a festa do agricultor, mas também para outros eventos, e para eventos de terceiros também, né? Por que não ter um aporte para isso? Exatamente. A própria Secretaria da Agricultura, né, ter exposições, né, até mesmo animais ou produtos da região, né, ter algumas exposições, ter um espaço para que aconteça esses eventos, né? Exatamente. Então é um projeto que a gente almeja, mas ainda está um pouquinho distante por questão assim de ver o espaço, orçamento, toda essa questão, né? Sonho sonhado é sonho realizado. Vamos sonhar junto. Mais alguém? Para finalizar, secretário, só chegou no WhatsApp da Câmara. O senhor já comentou alguma coisa, mas vamos lá. Secretário, como será o Natal esse ano na praça? Terá novidades? Então, a gente gostaria de fazer um Natal o mais bonito possível, né? Com uma iluminação, com presépios, com shows, né? Mas aí vai bater naquela questão do orçamento, né? Então a gente está fazendo um levantamento agora de valores. Um projeto de Natal ele não é barato, né? Não tem como você fazer nada com menos de 150 mil, é quase impossível para você alugar uma estrutura, né? Para a gente fazer por conta própria, tem os prós e contras, por questão de mão de obra, por questão de onde que vamos armazenar esses materiais pós o evento. A gente já teve perdas grandes de material em edições anteriores. Então a gente está fazendo um levantamento para ver qual é o caminho mais viável. Mas em branco não vai passar, isso a gente tem certeza. A gente vai elaborar uma coisa bem legal. Mais alguém? Comentário final, alguma coisa? Sério? Não seria comentar, talvez tenha até perdido aqui, secretário. Na cultura ou no turismo já existe alguns projetos ou algumas intenções aí de projetos cadastradas e quais são aí e caso não tenha, né, se puder nos passar ali tudo que for possível cadastrar para que a gente possa buscar junto aos governos aí, estadual, federal, aos senadores, aos deputados, porque recentemente nós fomos a Brasília, né, com um sonho, uma comitiva de vereadores e fomos exatamente no ministério que nos deixou assim de queixo caído, né? Chegamos lá todo empolgado, que ele nos recebeu muito bem, mas na hora de mostrar o que nós queríamos, não passou nada de um sonho. Aquilo que o Luiz falou, nós ficamos só no sonho porque nós não tínhamos nada concreto que pudesse ele nos passar, porque não tinha nada cadastrado. Então, é uma dica aí, talvez lá um anfiteatro, se é um sonho que você tem, né, que possa cadastrar, vendo a possibilidade, e que possa nos passar, tanto para mim quanto para os demais vereadores. Futuramente a gente deve voltar aí a Brasília, mas quase que semanalmente, né, nós estamos em Curitiba aí fazendo visitas em algumas secretarias e deputados, então para que a gente possa levar esses nossos pedidos aí, mas que quando nós chegar, claro que se tiver projeto melhor ainda, né, mas caso não tenha nenhum projeto pronto, que tenha pelo menos as intenções já cadastradas, né?
Como eu havia falado ali, a gente tem o projeto, sim, né, em parceria com a Secretaria de Turismo do Estado, que são os portais e a revitalização da praça. Acredito que esse é um primeiro passo para a gente já conseguir algum recurso. Então, se algum vereador quiser ser parceiro nessa caminhada, a gente conta com vocês, né? A gente conversou ali com o Luan, do urbanismo, fazer um escopo do projeto, que é o primeiro passo, né, para a gente só protocolar. Tendo o protocolo, a gente vai ajustando, vai para o projeto executivo e ver se a gente consegue, de fato, o recurso da Secretaria do Estado, mais o aporte dos deputados e do governo federal, com certeza vai ser importante para alavancar ainda mais e facilitar esse processo. Então a gente está na expectativa aí. Perfeito, secretário. Então, assim que puder, nos envia, né? Claro que o projeto é melhor ainda, porque você chega já com o objetivo do que realmente você quer, né? Tendo o projeto, né? Nós temos visitado aí o próprio governo do estado, né? E todo mundo já tem visto aí através das redes sociais, o próprio município já tem sido bastante beneficiado em projetos do estado, porque o governo, felizmente, né, está com muito recurso. Então, eu acho que é o momento assim de nós aproveitar esse momento agora e as oportunidades que surgirem, a gente trazer o máximo, né, para o nosso município. É isso. Secretário, fazer minhas considerações finais aqui. Deixo aqui o meu agradecimento à sua pessoa, na qualidade de secretário, o tempo que foi diretor, à frente aí da cultura, do turismo do nosso município, a toda a equipe que trabalha com você, e dizer que sempre acreditei no teu potencial, uma pessoa que faz aquilo que gosta, né? Mesmo antes de ser secretário, diretor, sempre esteve envolvido. Pessoa que está com uma oratória já passando o Claudemir, já está deixando o Claudemir para trás, já uma oratória impecável, e tem tudo para fazer um excelente trabalho, porque você faz aquilo com amor. E quando com faz certeza. com amor, as coisas tendem a dar certo. Se coloco também à disposição, né? E reforço o convite aí para a próxima quarta-feira, às 13 horas, fazer parte aí dessa reunião com a comissão da festa, para a gente tentar, pelo menos, deixar um evento um pouco mais barato para o município, para o cidadão, mas também não perder muita qualidade do evento, que vem a cada ano crescendo, mas de uma maneira, de repente, mais enxuta. E nós se colocamos à disposição para estar indo buscar esses recursos aí, tanto a nível de Estado, a nível federal, e também para os projetos de lei dentro da Secretaria, que precisar, e está sempre aberto. A gente faz nossa reunião da CCJ sempre na terça-feira, às 15 horas. Às vezes, antes de mandar um projeto, de repente dá uma passadinha na reunião, a gente senta, conversa, já alinha, facilita até na tramitação. Tá. Né? Teve alguns projetos aí da Secretaria que enrolou um pouquinho, foi, passou, né? Mas, de repente, a conversa um pouco antes, às vezes ali a gente troca uma ideia, já faz com que a coisa ande. A ideia é essa, é fazer com que tudo saia do papel. Então, fica aqui o meu muito obrigado, meu agradecimento a você e toda a sua equipe. Obrigado, vereador. Nós. Mais alguém? Em nome do presidente, eu só queria agradecer também, né? Transmitir um abraço que ele mandou, amizade que vocês têm e tal. Então, obrigado. Presidente nosso. Muito bem. Não havendo mais nenhuma pergunta, só temos que agradecer por ter vindo, dado essas respostas. Acredito que essas informações são muito ricas para a nossa sociedade. E como não há mais nada, nós convidamos a todos a comparecer também na nossa Câmara Municipal, hoje, às 6 horas da tarde, que vamos ter a reunião ordinária. E muito obrigado, Jefferson, mais uma vez, a toda a equipe, por ter participado, por ter vindo, por ter aceitado esse nosso convite. E acredito que as portas dessa casa estão abertas para toda a secretaria. E precisando de nós, estamos aí. Como o vereador Sidney mesmo falou, se tiver algum projeto, chama nós, vamos conversar junto, para não ter aquela situação que teve naquele projetinho, que vai, não vai, enrola daqui, enrola dali, para poder já, quando chegar aqui, já andar do projeto, ele fica bem mais fácil para todo mundo. Então, declaro encerrado essa sabatina dessa semana. Beleza.